Olá, seja bem-vindo ao Roda de Cinema, o programa do Grupo Folha que traz para a conversa os principais lançamentos das telonas. Eu sou o Lucas Giroto e ao meu lado estou com... Ana Luísa Barreto. E... João Guilherme França. Completando... Bruno Souza. E hoje vamos falar sobre o mais novo filme de Paul Thomas Anderson com o estrelado ator de Hollywood, Leonardo DiCaprio. O filme Uma Batalha Após a Outra. O que eu estou fazendo é criar um circuito fechado. É muito importante ter atenção nos detalhes para não detonar a sua carga acidentalmente. Não, para. Quero que crie um show. Isso é um aviso, uma revolução. A mensagem é clara. Eu vejo você em breve. Não se ouvir você primeiro. Por combater o grupo de justiceiros conhecido como French 75, estamos aqui para conceder a Stephen Lockjaw a medalha de honra. Precisa entender, Willa. Eu e sua mãe nos envolvemos em muitos crimes. Eles a pegaram e agora estão vindo atrás de nós. Desculpe, Eu não pedi por isso. Foi assim que as cartas foram roladas pra mim. Cartas não se rolam cartas, se rolam dados. Pai, qual é o seu problema? Tem razão, vamos lá. Tem um túnel. O que está acontecendo? Eu preciso de uma arma, só tem um sax aqui. Onde eu consigo uma arma? Mãos ao alto! Eu queria proteger você, da sua mãe e de mim. Embora eu saiba que isso é impossível. Eu acho que é o fim da linha. Não para você. Oh, quem são? Ah, é só o pessoal. Mas são amigos, amigas ou amigues? Qual é? Não é tão difícil de entender, Tá bom, eu só pai. não quero cometer uma gafe. Keep running, jump into aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, fala. Fala, amor. Te amo, Bob. Também te amo. Sabe o que é liberdade? Não ter medo. Igual Tom Cruise. O filme que tem sido chamado como um dos melhores filmes de 2025. Agora a gente vai discutir pra ver se é verdade tudo isso mesmo. Não é mesmo, Bruno? É, né? Tenho as minhas dúvidas. Assim. As dúvidas ainda. ainda. É um ótimo filme. Não vou nem falar mal, senão o João vai me agredir. Cuidado, João. O João está perigoso. O João hoje vai ser o defensor desse grande filme. Se expõe. Mas eu também, porque eu gostei. Só que assim, há muito a se falar ainda, né? Muito a se falar, muito filme pra assistir, inclusive um brasileiro aí que tá na disputa, né? Uhum. É o Agente Secreto, a gente tá torcendo pra Sempre ser o brasileiros. melhor filme do ano. Mas tá sendo indicado como um dos principais aí pra concorrer ao Oscar, né? Que é a maior premiação de filmes do mundo. E eu acho que o tema é muito importante e trata um assunto muito moderno, né? Tanto é que casou ali com um caso... Casou com uma situação que aconteceu nos Estados Unidos de violência, de política e tal, e morte, causou uma conversa por causa disso. Então, acho que tem muito a se debater, tem muitos pontos legais pra gente falar. Acho que dá pra gente fazer uma sinopsezinha pra quem chegou agora e falar, que filme é esse, né? O filme trata sobre um pai que vai em busca da sua filha no meio de um contexto de um conflito de revolução. Então, você tem um Estado muito opressor. E aí você tem essas pessoas, esses rebeldes, lutando contra esse sistema. Ele começa o filme desenvolvendo o personagem do Leonardo DiCaprio, ao lado dos outros lutadores junto com ele ali, os guerrilheiros. E aí ele dá um tempinho depois e fala sobre a filha dele e essa parte do pai indo buscar a filha que sumiu. Então essa é meio que a premissa base. E dali vai se desenvolvendo todas as tramas do filme. Então... É bom a gente já pavimentar isso para as pessoas que chegarem agora entenderem do que a gente está falando.
E é bem legal isso, né? Porque começa já com uma invasão ali no serviço de controle de imigração, né? E tem essa cena ali já caótica no primeiro momento. E fala sobre imigração, né? Que é o que tá tendo debate nesse momento na mídia lá nos Estados Unidos. Essa questão das músicas que criticam o governo, essa questão com Porto Rico, né? E é uma premissa antiga, mas que está sendo debatida agora com mais força. Eu acho super interessante, vem no momento certo. Eu acho muito legal, na verdade, porque apesar de ter aquela fórmula hollywoodiana que todo mundo está acostumado, traz o contexto histórico muito importante, né? Porque é mais do que um simples filme de ação, porque nos filmes do Liam Neeson, né, que a gente tá acostumado, sempre é a velha história. O pai, que é um antigo agente secreto, que aconteceu algo terrível com o governo, que está atrás da sua filha. Então, a gente já tá acostumado com essa fórmula base. Então, trazer esse viés diferente, trabalhando com a imigração, com a questão do próprio abandono da mãe, que normalmente isso não acontece nesses outros filmes. Todas essas relações tornam o filme ainda melhor, mas grandioso, né? Inclusive com o personagem principal, né? Que é normalmente nos filmes padrão, vamos dizer assim, né? O personagem principal é aquele certinho, aquele homem branco que é o salvador Heróico, de tudo, né? herói. Mas nesse vem uma roupagem diferente, né? O cara é um trapalhão, ele é um drogado, então tem isso também, sabe? É bem legal. Ele tem muito desse estilo do The Duped, do Grande Lebowski, que é um filme muito famoso lá dos anos 80, e ele tem esse visual do cara que tá de roupão e de pijama, assim, andando. O Leonardo DiCaprio é esse cara meio fracassado, né? Então, ele é esse cara. E na discussão dos bastidores fica muito disso de, a gente vai dar algum momento heróico pra ele? Não, ele é esse cara. Ele é esse cara maconheiro que tá ali e tem que se virar. E aí eles constroem esse personagem que, assim, iconicamente é bem reconhecível. Ele é bem... E você, Joãozinho? Olha, eu acho assim que de todas as coisas que eu poderia citar sobre esse filme, acredito que a primeira delas, assim, foi uma coisa que me atravessou bastante durante a sessão, que foi o incômodo das pessoas brancas por assistirem um filme em que todas as figuras e todos os personagens que não são racializados são ridicularizados de uma certa forma dentro desse filme, assim. Então a gente tem a figura do Leonardo DiCaprio, que não é um protagonista padrão, justamente por ele ter essa coisa de ter tido os neurônios fritos por conta de álcool e consumo de drogas. E a gente também tem um antagonista que, assim, é super podre, mas assim, mesmo nas figuras onde a gente encontra as piores características possíveis, as pessoas brancas, elas se sentem incomodadas, porque elas se sentem representadas por aquelas pessoas. E assim, um filme tão bom, tão grandioso, a gente percebeu que durante a sessão, assim, do meio pro final, as pessoas iam deixando o cinema. Sim. E eu percebi que não é por conta do filme ser ruim, porque as pessoas engolem muita porcaria por aí, tá? Tem muito filme podre que as pessoas adoram. Mas esse filme as pessoas não tiveram estômago pra assistir justamente por isso, assim. Porque eu acho que é meio difícil, né? Vocês tancarem uma pessoa negra no topo. É difícil vocês tancarem os personagens centrais da trama sendo pessoas racializadas e as pessoas brancas sendo todas ridicularizadas. E eu acho que é muito importante isso pro cinema, assim. A gente precisa ter mais esse foco de levar os personagens racializados a sério. E os personagens brancos, gente, lamento, mas assim, na história do cinema a gente sempre teve, principalmente filmes estadunidenses, as pessoas racializadas sendo sempre ridicularizadas, assim. Sim. Então, eu achei que é um filme muito importante já por isso. E depois a gente tem um roteiro, assim, incrível, que te leva... São vários plots, assim. O filme, ele não tem uma narrativa linear única, que você sabe o que vai acontecer a seguir. O filme, ele vai mudando, assim, e todas as mudanças são primorosas. Tudo é maravilhoso. A gente descobre lá na frente coisas que a gente não imaginava sobre a personagem que a gente julgava ser a protagonista no início. Sim. E a gente vai descobrindo coisas junto com essa filha dela, né, que foi abandonada. Então, acho que, assim, esse filme é, com certeza, um dos melhores de 2025, assim, sem dúvidas. E se você não gosta,
Aquela resposta. Né? E é um filme que o Thomas Anderson, que é o diretor, ele estava escrevendo esse roteiro há 20 anos, ele fala. Então não é uma coisa que ele pensou agora. E você vê que há 20 anos isso é muito atual hoje em dia. O tema que ele traz, as coisas que ele repercute. E num formato de ação que ele mesmo diz que é um formato de ação não convencional, que é o que, Ana, você está falando. É assim, não é aquela coisa padrão e mastigada que a gente já conhece. É uma coisa de ação e reação. Uma batalha após a outra. Então, tipo, uma coisa acontece e dali deriva vários outros plots. Então, eu acho que é ali que vai construir esse roteiro que é muito original. Então, merece reconhecimento. Eu quero fazer um adendo no que o João falou sobre a questão racial, né? Porque me faz pensar em relação às novelas que a gente tem acompanhado ultimamente, principalmente na Globo. Que, de uns tempos pra cá, as protagonistas têm sido negras e agora as pessoas, tipo assim, têm criticado, assim, só tem protagonista negra, só que quando eram só pessoas brancas, tava tudo ok, tudo normal. Vamos aguentar isso por bastante tempo, sabe? Então eu quis fazer esse certo paralelo pra gente parar e pensar sobre isso. E um filme que vem com essa crítica, assim, tão forte igual o João falou, a gente tava até vendo as avaliações antes, né? E tá bem nesse nível, assim, ou ama ou odeia. As notas 5 e 1, né, estão bem divididas. Então, é um filme que veio para romper realmente com o que essas pessoas pensam. É difícil ter um meio termo ali. Ou você vai gostar muito, ou você vai odiar muito. E, nesse caso, até a mídia estava lendo também o que a imprensa internacional está falando sobre esse filme. E as mídias conservadoras estão detonando o filme, falando que o filme, por mais que tente passar essa visão isenta, sem falar que é de esquerda, de direita, definir os lados, a mídia estrangeira está falando que é um filme de esquerda radical, de esquerda revolucionária, é um filme de apologia ao terrorismo, é um filme que critica o governo Donald Trump, a questão do fascismo, essa questão da imigração, que o Trump bate muito nessa tecla. Então, eles enxergaram esse filme como uma afronta realmente ao atual governo dos Estados Unidos. Por isso que eu falo que esse filme veio no momento certo. Você falou que o filme estava sendo escrito há 20 anos. E caiu num governo agora, né, que parece que casou perfeitamente. Parece que ele está falando desse governo. Não sei se foi proposital ou talvez o antigo governo Trump, né, o primeiro governo Trump, deu uma alavancada nisso e agora casou de terminar o filme agora. Mas, assim, casou perfeitamente com esse momento e essa questão também do Bad Bunny ali, o cantor porto-riquenho que afronta constantemente o governo Donald Trump com essa questão do Porto Rico, dos imigrantes. Então, é uma coisa que está na mídia todo dia nos Estados Unidos e esse filme casou perfeitamente. Assim como teve a sorte, assim, né, no caso, uma sorte do filme... do Papa, como que é? O Conclave. Cair no mesmo período ali da morte do Papa, eu vejo esse filme também como um casamento perfeito ali de tempo, sabe? De timing, sabe? Acho que todo filme ele é fruto do seu tempo. Não dá pra tirar ele do contexto que ele vive, que ele nasceu. Então, assim, a gente vê, e o DiCaprio fala isso, que os filmes podem ser um espelho da realidade. E esse filme ele demonstra como a nossa sociedade é. Ele dá um espelho da nossa realidade. É feio, mas você tem que olhar para ela. Não dá para desviar o olhar. Você tem que ver o como ela é violenta, o como ela é triste às vezes, e como ela pode ser melhorada, como ela pode ser renovada. Então, esses exemplos que você falou de revolução, o próprio French 75, que é a revolução deles, é baseada muito nesses movimentos que teve nos anos 60, 70 nos Estados Unidos. Então ele reflete muito a identidade americana ali. Ele teve um grupo nos anos 60, que é o The Very Underground Organization, que era um grupo de revolução que fez vários atentados a prédios importantes do governo dos Estados Unidos e nunca foi pego ninguém. Então é um grupo muito famoso, que teve documentário, filme daquilo. Então... aquilo está muito vivo na história deles, na história recente deles, não deu nem 100 anos isso. Então eu acho que trazer isso, resgatar essas histórias de revolução, de manifestação popular, eu acho que é muito importante isso. E não dizer que isso é fantasia ou inventado. Isso aconteceu, é fato. Até o The National Review, né, que é um jornal lá, acho que dos Estados Unidos, classificou esse filme como o mais irresponsável do ano. E falou nessa questão que é um filme até que pode
causar mortes, né? Eles tocam naquela questão do Charlie Kirk, né? Que morreu. Uhum. Eles falam que é um filme responsável porque bateu exatamente nesse tempo onde os ânimos estão aflorados, né? E ele chama esse filme de o mais irresponsável do ano. O que você acha? Eu acho que é, assim, uma falta de interpretação muito grande, assim, de quem tá criticando. Porque o filme, ele não tem essa característica de levar tão a sério essa questão da revolução. Inclusive, dentro do próprio roteiro, existem críticas às pessoas que participaram e participam da revolução, né? Fala sobre esse cansaço da antiga geração que já não suporta mais continuar lutando. E dessa nova geração que chega e não sabe o que fazer. É um filme que, em determinados momentos, o Leonardo DiCaprio, ele vai tocar em temas sensíveis, assim, né? De como as pessoas que chegaram agora nesse universo de militância, elas não respeitam quem veio antes delas. Tem umas brincadeirinhas ali com a questão da não binariedade. Sim. Então, é um filme que, assim, não se leva a sério nesse lugar, assim, para as pessoas levarem e tomarem esse filme tão a sério e dizerem que ele faz apologia a uma coisa ou outra. Eu acho que é um filme que trata de toda essa questão olhando muito de fora, muito de cima. Então, acho que tem que ter uma sensibilidade, sim, pra observar essas coisas. E eu acho que sensibilidade também nem é o forte dessa galera, né? Tato, sensibilidade, interpretação, eu acho que não é o foco. Mas eu acho que é importante nos dias de hoje pra gente poder observar as coisas, tecer comentários, criticar ou elogiar. Eu acho que a gente precisa ter noção, né, gente? Vamos lá? Vamos ter noção? Eu acho também que, na verdade, faz a gente pensar paralelos com a história, na verdade, ele. Tanto que a visão do coronel, logo, a primeira coisa que eu pensei a hora que eu vi ele, pelo jeito que ele o visual dele era no Hitler. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. E a hora que ele abria a boca, confirmava. Aquele cabelinho tosco, aquelas coisas assim. E ao mesmo tempo, né, aquela hipocrisia moral, né? Exatamente. O cara tem toda aquela pose lá, mas, assim... Racista. Não, isso aí é o básico. Mas eu digo assim, aquele defensor dos bons costumes, sabe? Mas que por trás ali faz algumas coisas. Baixa as cortinas, eles fazem tudo. Lembrou tanta coisa. E muita coisa assim em off, porque quem vai assistir vai perceber. Então acho que o filme retrata bastante isso. E ao mesmo tempo que ridiculariza também o pessoal dessa suposta esquerda, né? Que o pessoal tá caracterizando, né? Esse movimento revolucionário ali muito engessado, né? No momento ali que ele fala da senha, ali tem um momento da senha, o cara precisa de ajuda ali e precisava decorar uma coisa de 1000 anos atrás e não conseguiu sair daquilo por causa de uma senha engessada, sabe? É uma coisa de seguir uma cartilha também, nessa crítica para a esquerda, vamos dizer assim, de seguir uma cartilha que a pessoa nem sabe por que ela está seguindo. E interpretar também a importância daquilo, como aquilo deve ser encaixado no dia a dia dos revolucionários, né? Enfim, é uma crítica... Eu vejo crítica dos dois lados, sabe? Eu acho que responsabilizar, que nem o João, vocês estão falando, disso de colocar nas costas da arte aquilo que é culpa de que vai fazer apologia, não sei o quê. Eu acho que nesse caso desse filme, por exemplo, eu acho que em geral a arte... ela tende a criticar, ela vai fazer crítica, mas colocar na culpa dela a ação de alguém, por exemplo, ficou muito nisso no filme do Coringa, que aquele filme faria apologia à violência e tudo mais. Varia muito na interpretação da pessoa que tá vendo. Pra gente que assiste, ter uma consciência de que aquilo é errado, a fala das pessoas desse filme, por exemplo, fica cômica, porque você vê o jeito que eles falam, racistas, de um jeito tão violento, assim, mas tipo assim... de uma coisa cômica que fica porque não faz sentido pra gente. Agora, depende do olho que a pessoa observa aquela arte. Aí ela começa a interpretar aquilo. Sim. Mas não é culpa dela. A arte tá fazendo seu papel de julgar, de criticar. Cabe à pessoa que olha a arte e completa ela de analisar. Cada um com as suas vivências vai interpretar aquilo lá de uma E o mais engraçado é que, assim, o racismo não incomoda ninguém, né? O racismo é uma estrutura... que segue firme, que continua na sociedade, que vai continuar para sempre e não gera esse tanto de revolta que um filme
gera nas pessoas. Não gera esse desconforto, esse incômodo. Eu acho que só pelo desconforto e pelo incômodo que tá causando, pela divisão de opiniões, eu acho que já prova que é um filme maravilhoso, entendeu? E assim, assistam. Se você não assistiu ainda, aproveite. Ainda está no cinema. Tá. Vá ao Cine Araújo. Coma a sua pipocucha sem colesterol. Que eu sempre esqueço, gente. Às vezes eu vou falar sem colesterol, eu quero falar sem glúten. Mas assim, não tem nada a ver. Tudo de ruim, tudo de bom. É isso. Principalmente as doces, gente. As doces são Eu- fantásticas. Delicinha, ó. Eu amo as duas, principalmente de morango. Eu amo aí. Não, a pipoca de morango, gente, deu o que falar. Mas depois a gente explica melhor pra vocês no off. Mas eu acho que é isso, assim. A gente pode seguir. Eu acho que era o que o Paul Thomas Anderson queria. Os filmes dele é muito sobre isso, né? Sobre levantar discussões, é fazer a gente ficar nessa roda de conversa e debater filme. Acho que a arte, ela tem seu papel de entretenimento? Tem. Com vários filmes que a gente já fez aqui, que é engraçadinho, você vai se divertir, vai ser confortável, vai. Mas tem vários filmes que ele vai te cutucar, que ele vai te incomodar. E é o papel dele fazer isso. A arte tá ali pra te incomodar. Então ela vai te levantar discussões, ela vai levantar pautas e cabe à sociedade olhar para aquilo. Então, É que eu acho engraçado que incomoda no quê, sabe? Então. Porque não me incomodou em nada. Se te incomodou, reveja seus conceitos. Tem A gente alguma viu, coisa errada A aí. gente começou na sala quase assim, cheia, né? De várias pessoas. E a gente saiu, não tinha quase ninguém, sabe? Tinha pouca gente. Tava O bem. pessoal vai abandonando. Eu não sei também, né? Se a pessoa Talvez sabe esperava uma coisa. tipo de né? filme, então. A gente pode ter. O filme é aberto a críticas? Ele não é perfeito. Eu acho que tem vários pontos ali que, pelo menos na minha visão, ele tem falhas que afetam na minha experiência. Por exemplo, a do João foi perfeita. Para várias pessoas no mundo tem sido, mas para alguns, cinematograficamente, às vezes não é perfeito, não encaixa com. Eu, por exemplo, achei o filme muito longo. Eu também achei. Sabe? Eu acho que o filme poderia passar a mensagem que passou de uma maneira... Uns minutinhos a menos, eu acho, né? Porque assim, mas é uma opinião minha. Minha opinião. Eu acho assim que quando o filme é gostoso de assistir, passe tudo bem. Mas assim, eu tava meio aflito já na metade do filme, querendo saber quanto tempo ainda tem esse filme, sabe? Parece que acontece tanta coisa ao mesmo tempo que você não tem tempo de respirar. E como ele não tem um roteiro clássico, vamos dizer assim, que a gente já tá acostumado, você não vê o final chegando, Sim. né? Então você vê... Isso vai dando uma ansiedade. Vai. Uma ansiedade, assim, meu Deus, quanto tempo? Se eu tivesse na minha casa, eu ficaria olhando toda hora o tempo ali do filme, porque eu fico olhando, sabe? Olha ali, quanto falta? Porque Isso é... Mas isso aí, Greta... isso aí, Greta. Isso aí é um problema seu? É interessante que você ter levantado estou falando. por causa dessa questão de quando a pessoa assiste em casa, ela é muito fácil distraída por qualquer coisa. Mas no cinema, não. Então, assim, se você vai no cinema assistir, fora a experiência cinematográfica de a filmagem, o som, você vai ver aquilo perfeito ali e sem distrações. Então, você vai estar focado no filme. Sim. Então... vai na sala mais confortável que tiver, que nem a gente foi numa sala super confortável, então você fica deitado assistindo. Então, assim, aí você passa o tempo, mas conforme... Porém, eu sou inimigo dos filmes longos. É isso, pra mim, filme tem que ter 2 horas, 2 horas e 15, é a minha É opinião. o tempinho, né? Já vai A não cansando. ser que o filme seja muito bom, assim, de prender você, que você não vê o tempo Bruno passar. Souza não aguenta a versão estendida de eu Senhor dos não Anéis de aguento, 4 não horas, aguento. não aguenta. Aí vai comparar Senhor dos Anéis com esse filme, né? Não, tô falando da duração. Um dos filmes mais longos que eu fui assistir, na verdade, foi os filmes da Marvel. Foi os Guardiões e foi O Ultimato é muito longo. 1h30 já é demais pra mim. Então, esse eu assisti, realmente. Ai, gente, eu nem senti o tempo desse filme passando, porque, assim, pra mim esse filme é perfeito. Você Então, quer que eu fale todos porque você não os sentiu? sentidos. Por quê? Quer que eu fale? Porque, Diga, por Bruno, quê? agora Porque eu você perdi levantou 10 minutos, 20 minutos não, atrasado. Perdi Ixi. 10 minutos do início do filme. Claro, 2 horas e 40 virou 2 horas e 15. Um início muito quente desse filme, só fica essa dica aí. Um início muito quente. Gente, não prejudicou em nada na minha compreensão do filme. E digo mais, eu senti como se tivesse sido um filme de 1h30. Tá? Porque é um filme maravilhoso. Assistam, vejam o que eu estou falando e vocês vão entender que o Bruno não entende nada de cinema. Ixi, tirou sua carteirinha de cinéfilo, né?
Tá bom. Mas Hoje Eu eu estou aqui representando as pessoas que assistem sem pressão. O fandom da Marvel. Você tá me xingando? Eu tô. Ô, louco, gente, tadinho dos Pô, eu Marvetes. gosto da Marvel. Pelo menos eu gostava da Marvel antes. É claro que gosto. Brincadeira. Mas enfim, eu gostei do filme, dei as minhas contribuições, falei as críticas. E as críticas do João não me atingem. Eu não tenho críticas ao filme, eu tenho críticas a quem nenhuma, João? critica o filme. Nenhuma, não eu existe tenho nada. críticas a quem critica o filme. Não, tipo assim, Alguns pontos do filme eu acho que poderiam ter sido melhor desenrolados e melhor explorados. Não acho. Explorados, ela quer dizer explicados. Eu acho que não precisa. Eu vou falar na minha visão. Pra mim, aí a gente já poderia deixar um pouco mais pro veredito, A gente né? vai ter agressão hoje. Eu acho que talvez, se segurem. Mas Coitado eu vou deixar do um pouco Bruno. mais pro final. Coitado Mas do assim, bater. eu acho que ele é muito sobre é o que eu falei, sobre a pessoa em si que tá assistindo. Sim. Então assim, tem filmes que eu assisto 2, 3 horas e pra mim, assim, eu quero mais. Nesse caso, eu senti cansaço porque eu não me conectei tão profundamente com os personagens ao ponto de sentir alguma coisa mais profunda. Eu entendo que tem muita gente que pode assistir e vai se conectar com ele. Um paralelo, por exemplo, no mesmo final de semana, eles reexibiram um filme, o Paris, Texas, e eu fui ver pela primeira vez, nunca tinha visto. O filme é longo pra caramba. Só que eu me conectei com a história tão profundamente que passou tão rápido pra mim que eu não vi o tempo passar. Assim como foi pro João nesse filme. Será que é porque as pessoas do Paris, Texas são brancas? E as desse filme as pessoas Simplesmente, brancas, assim, nesse não tem mundo como a simplista gente do João, Sim. Não, Eu mas acho que o John assim, está certo. esse filme não é pra você se... como fala? Se Conectar. apegar aos personagens. É um filme que você se apega à história, né? Ao pano de fundo. Eu acho que é isso que o Lucas quis dizer. Que o filme em si... os atores não desenvolvem aquele... você fica apegado àquele personagem. Não, é um personagem que se ferrar... Isso, não é tipo assim, a atuação é muito bem feita. Tem um elenco de peso forte ali, tem muita gente boa. Só que eles estão atuando excelentemente ali. Só que na minha conexão com eles, não foi ao ponto de eu me importar. Sim. Ao ponto de eu criar um vínculo com aquele personagem. Será que é porque o sofrimento da mulher negra não interessa? Não, é ninguém? porque, por exemplo, eu vou quebrar seu argumento de que o Leonardo DiCaprio é um personagem branco. Eu poderia ter me relacionado com ele, só que eu não me relacionei com ele. Será que você ia se relacionar com um Entendeu? maconheiro anti-herói? Talvez, aí já é outro ponto. Mas eu acho que nesse ponto ele me perdeu. Mas ao ponto de eu reconheço que ele é um filme importante, eu reconheço os critérios dele, eu reconheço muito do que ele tem feito. Até agora, já indo para um pouco da parte técnica, eu queria trazer uma curiosidade que vem muito da divulgação que eles estão fazendo pesada, é de que esse filme é inteiro filmado no formato do VistaVision. VistaVision foi um formato desenvolvido pela Paramount em 1950, lá por volta de 1950, de que ele modificava, ele alterava a forma de que filmagem de um filme, numa película normal, eles eram filmados e exibidos na vertical. Esse formato de fazer isso reduzia um pouco da imagem que tinha. Então o VistaVision, ele é formado e exibido no horizontal. Ele dá um pouquinho mais, ele dá mais imagem, ele fornece mais. Você for ver você pegar uma película de um filme, eles calculam o tamanho dela pelas perfurações que tem na lateral. Então, um formato vertical padrão de filme de 35mm é 4 perfurações. O VistaVision, ele também é 35mm, mas por ser horizontal, ele permite que mais luz entre, então tenha mais informação. E aí aumente a resolução, aumente a qualidade, aumente outras coisas. E aí essas perfurações vão para 8. Então aumenta a qualidade da imagem. E isso, sim, foi muito usado lá na década de 50, por aí. Só que acabou em desuso, foi usado muito nos anos 80, 90 para efeitos visuais, porque ele aumentava a qualidade da imagem. Só que depois ele ficou muito desuso. No século XXI ele não foi usado. Ele está voltando agora, ele foi usado no Brutalista, e agora foi usado e filmado inteiramente nesse filme do Uma Batalha Após a Outra. Então você vê esse resgate e, quando eu estava assistindo, eu já notei que tinha alguma coisa diferente nesse filme. Você vê que é filme, não é filmagem digital, nada que contra digital, ela tem o seu valor. Só que existe uma coisa do filme granulado, do filme ser gravado numa câmera, num formato que foi muito utilizado. Então isso acho que traz um resgate do cinema, do cinema clássico muito bom. E além disso, eles fizeram vários tipos de exibições diferentes, vários tipos de formatos e tudo mais. E um dos formatos é que esse filme também, um feito dele, é de que desde um filme lá de 1960, 70, do Marlon Brando,
nenhum filme era exibido no formato original de VistaVision. E eles fizeram isso. Eles fizeram no cinema do Quentin Tarantino. Ele tem um cinema lá em Las Vegas, né? Que ele comprou em 2021. Não, em Los Angeles. Los Angeles, desculpa. E eles exibiram lá nessa sessão. Então eles estão exibindo ainda essa sessão do negativo original do filme, do formato original, sem mexer nem nada. Então eu acho que isso é muito legal. Você vê essa paixão pelo cinema, essa paixão em querer trazer, resgatar esse cinema clássico, resgatar essas formas de se fazer cinema e divulgar isso, usar isso como seu material de divulgação. Eu acho isso muito bacana, muito legal deles. Sim, eu também queria falar agora, sem brincadeirinhas e shades safados. Eu queria falar sobre a questão de... porque eu achei que esse filme tem furos. Porque eu achei que esse filme não foi bem explicado. Eu acho que a história inicial, ela é explicada de acordo com as descobertas da personagem, da filha do Leonardo DiCaprio. Qual é o nome dela? Willa. A Willa. O filme, ele vai... Tipo assim, ele prende de você saber de várias informações até, assim, o final. Porque é pra menina, pra você descobrir junto com a filha. É essa experiência de descoberta junto com a filha. Você tem que ficar, né... sem entender muita coisa pra que você consiga acompanhar a história e ter o choque junto com ela. E assim, eu gosto muito da maneira que ele abordou. Eu acho que foi estilo, assim. Porque se você reparar, por exemplo, no momento que acontece a perseguição de carro, você... Assim, primeiro que os takes pra elucidar uma espécie de ondas ali é lindo demais. E você espera que o carro vai vir por uma direção e ele vem por outra. Eu acho isso fantástico. Tipo, eu achei tudo muito incrível, assim, sabe? Então, eu sou muito fanboy desse filme e eu sempre serei, assim. Você já conhece algum outro filme do diretor? Não conheço, aí, e inclusive eu preciso conhecer. Tem um muito famoso que é o Sangue Negro, que eu queria ver. Denis Deu-Luz, ele tá no auge ali. É o Sangue Negro? Isso. Eu não lembro o ano certinho dele. Mas é um filme muito famoso, ele é um diretor renomado, assim, então... tem muita obra dele que marcou o cinema. Então... E é o primeiro dele no século XXI, é isso? Do 21 eu não sei. Não, acho que 21 não. O que eu falei do VistaVision 21 é exibido. Mas é o primeiro filme dele, é o primeiro longa dele no século XXI? Não, eu acho que o Sangue Negro já é 2021 já. 2021? Desculpa, não. Século XXI. Pelo acho que já é. Ele tem outros filmes, um em 2008, não lembro. Acho que o Sangue Negro já é. Mas agora já entrando pra área de spoilers, pra gente poder falar mais da história em si, eu queria puxar uma relação muito legal que o DiCaprio trouxe falando... Porque eles fizeram muita entrevista, muita entrevista falando sobre o filme. E eles falavam muito sobre uma comparação com Star Wars, ele falava. Criamos um nosso Star Wars, esse é o nosso negócio. E eu vi isso antes de assistir o filme, eu fui com a cabeça já olhando pra isso. E aí eu pensava muito, cara, isso é muito legal você olhar nessa perspectiva de comparação com Star Wars, porque faz muito sentido. Você tem rebeldes lutando contra o Império Opressivo. Você tem a filha, a Willa, que um paralelo poderia ser comparado ao Luke Skywalker, de despertar quem ela é e conhecer, por exemplo, o passado sombrio da família, no caso é a mãe dela, em comparação com o Vader, por exemplo. Então acho que você dá pra se comparar muito entre essas duas franquias, assim. Ela, no final do filme, ao longo do filme, vai desenvolvendo esse papel dela. É só uma jovem, mas no final ela entende quem ela é nesse mundo, quem ela é na Revolução. Assim como o Luke entende quem ele é na Revolução como Jedi. Então eu acho que ele termina esse filme nisso. Ela está pronta agora pra continuar esse legado. E tem vários mentores no caminho. O DiCaprio até comparou que quando ele estava montando o figurino e tudo mais, o óculos que ele usa, né, aquele óculos grandão, ele comparava muito com o estilo do Boba Fett, que tem aquela viseirinha assim. Então, você vê que isso tá na cabeça deles também. Então, acho muito legal fazer esse paralelo com cultura pop, muito forte, que nem o Star Wars, com um filme de arte, como dizer isso, assim. A hora que eu olhei, pelo menos, eu pensei que seria mais um filme genérico. Eu achei que, apesar de ter 3 horas, poderia ser um blockbuster gigantesco enchendo linguiça, mas não foi isso. Isso me surpreendeu. Eu também, eu achei que seria um filme bem genérico, tanto é que eu não tava nem animado pra assistir, mas... Eu não sabia qual filme era. Ele só foi levado. Então, pra mim, foi tudo. Mas outra coisa também que eu lembrei agora é de que é uma história sobre o que nem eu falei no início, né, na sinopse. É sobre um pai encontrando a filha.
Mas não é simplesmente encontrar a filha também fisicamente, né? Geograficamente. É um pai encontrando sua paternidade. E é muito sobre isso, o Thomas Anderson fala muito, que é sobre a paternidade dele. Ele tem 3 filhas, então ele se relaciona muito com esse personagem, que é encontrar o que é ser o pai, o que é ter essa relação com a sua filha, o que é ter esse tipo de conexão, esse tipo de responsabilidade, se entregar, ir atrás. Então, ele se relaciona muito com isso, ele acredita que o final que ele deixou, por mais que muita gente está falando que é apologia e tudo mais, que é violência, ele acha que é um final muito positivo, sobre o que o João falou sobre uma nova geração de revolução, de pegar esse bastão e levar, confiar na próxima geração para seguir com essa luta, entendeu? Essa batalha já foi para uma geração, mas agora é para a próxima. Então, acho que o autor se entregou muito ali, é muito autoral. Você vê muita coisa hoje em dia que é muito genérica, muito lavada, muita coisa assim, copiada. Você vai ver uma coisa muito dele, assim, interna, que ele levou 20 anos. Então, uma coisa que foi carregando ao longo da vida dele para chegar no filme que a gente vê hoje. Então, por mais que eu veja que tem algum tipo de problema, eu reconheço que é um esforço muito grande dele. É uma entrega muito pessoal do artista ali. Depois de todas essas avaliações divergentes, tô curioso pra saber as notas. As notinhas assim, agora, eu só né? Queria fazer queria trazer só uma última questão, assim, que eu gostei muito de ver a Regina Hall fazendo o personagem que ela fez nesse filme, assim, porque eu não conheço muitas outras produções dela. Eu lembrava dela como a Brenda Mix no Scary Movie. Ah, sim. E ver ela fazendo aquela personagem com aquela profundidade, e mostrou que, assim, tem um espaço de atuação muito bom, né? Ela consegue, ela é versátil, pô. Mas antes da gente dar as notas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam da morte do comandante? Eu adorei, porque assim, a sensação... A única coisa que eu tinha pra falar mal desse filme, ele arrumou. Porque eu falei, ele arrumou. Ele resolveu. Porque quando o outro cara, né, branco, mata ele, falei, não era pra ele morrer na mão dele. Era pra ele morrer na mão de alguém dos revolucionários, que é o que ele merece. E aí, quando ele levantou e saiu andando, eu falei assim, ele não morreu, droga. Mas aí, no final, vão lá e queimam ele, fogo nos racistas. Eu adorei. Não, ele morre pelos brancos também. Ele morre na sala lá, com gás. Mas ele não é uma morte encomendada pelos revolucionários? Não. A história é de que, voltando pra zona de spoiler, os supremacistas queriam apagar ele porque ele tinha ligação, ele tinha feito uma filha negra. Viu? Eu nem entendi. E aí eles apagaram o filme. Tipo assim, a gente não quer se sujar com esse tipo de gente, entendeu? Então essa é a grande coisa. É esse nível de traição dos dois lados que ele mostra da moeda. Então, por isso que eu acho que ele é meio neutro. Então, de mostrar que você tem o lado dos supremacistas, de que eles também se traem entre eles. Não é perfeitinho, vamos nos unir. E assim como você tem a revolução, que também se trai, que a própria mãe da Willa trai todo mundo. Então, ele cria esse aspecto, tipo, os limites que a gente chega pra fazer alguma coisa. Então, eu acho que como é fácil a gente trair um ao outro também. Então vai, notinhas. Você, Bruno. Dê sua notinha em números. Eu acho que foi o melhor filme que a gente assistiu até agora no Roda de Cinema. Justo. Assim, gostei bastante, apesar de ser muito longo. Se fosse ali meia hora a menos e... sei lá. Eu acho que daria um 10, mas dessa vez eu dou um 9. Não foi o filme que deu... chegou perto, hein? Perto. Chegou pertinho. Um dia eu chego. Tá chegando, hein? Se não foi Paul Thomas Anderson, quem será que vai conquistar esse 10? Eu acho que é o brasileiro, vai hein? ser um será brasileiro, que é? Eu sou patriota, entendeu? Lógico, sempre. Brazucas. E você, Ana? Eu vou dar um 8. 8? Sim. Porque tem coisas que eu acho que poderiam ser melhor desenvolvidas. E tem o louco. Mas eu gostei do filme, achei legal essa crítica que eles têm dos dois lados, então por isso eu dou 8, gente. Eu quero saber a sua nota. A minha? Eu vou ser justo com o que eu sinto e o que eu penso desse filme, porque eu acho que assim, eu acho que eu vou dar a minha nota, né? Não o que eu acho que ele representa, o filme vai representar. Eu acho que pra mim ele é um 7,5. No sentido de que eu
como pessoa, não vou carregar tanto, às vezes, esses personagens na minha história, na minha bagagem de filmes que eu carrego. Eu vejo isso já, eu vou começando assim a não lembrar tanto de detalhes dele, coisa que alguns filmes marcam que eu nunca esqueço, entendeu? Um filme esquecível. Então, não é que ele é esquecível. Eu acho que pra mim, ele, assim, vai aos poucos perdendo a força. O que pra muita gente, não. Ele vai ganhando. Só que é muito legal que conforme você vai vendo sobre ele, minha nota foi melhorando. Sim. Porque eu fui entendendo mais sobre o que tem por trás dele, o que tem por trás dessa história. Então, acho que ele vai ganhando mais. E eu vou com certeza reassistir ele quando sair. Eu quero ver de novo pra entender detalhes, ver atuações, algumas coisas diferentes que tem, porque eu acho que ele é um filme que vale rever também. Sim. Então eu acho que 7,5 Assim fecha como o nosso justo. querido João está entendendo o final da história agora, assim, você vai mastigando e vai abrangendo, sabe, novas coisas, vai entendendo novas coisas. Eu acho que daí A analogia, ele não é um fast food rápido, que você come e fala isso é Tem que gostoso ou não. degustar, Eu acho né? que você tem que degustar, o autor tem que, o chefe tem que vir e falar, ó, isso aqui a gente fez isso aqui. Aí você fala, isso aqui é interessante, isso aqui é legal. Então eu acho que é um prato, e só um último citação de alguém, é que o Paul Thomas Anderson falou disso também, de que um dos amigos dele saiu do cinema e falou, eu não sei o que falar sobre esse filme, eu só quero pensar sobre ele e depois a gente fala. É bem E é isso. isso que ele quer, entendeu? Tipo, eu não quero que você tenha uma resposta rápida pra ele, eu quero que você pense e me dê a resposta. Então eu acho que ele é um filme pra você mastigar. Você vai assistir com seus amigos, sua família, você vai sair do cinema, vocês vão debater, e eu acho que vocês vão carregar essas discussões. Então eu acho que quando essa discussão cessar, talvez ele vai perdendo um pouco de força, mas enquanto tá ativo, ainda tá acontecendo, eu acho que esse filme tem grande chance. Ele vai ganhar cada vez mais ainda com o Oscar que vai ter, porque com certeza esse filme vai ser indicado, então eu acho que ele vai ganhar sua força ainda. Não vai ganhar. Não, do brasileiro não. Não, E você, João? brasileiro Então, gente, assim, eu daria 10,5, né, pra esse filme, mas como eu fui burro, eu vou descontar esses 5 décimos, porque assim, eu fui júri artístico por muito tempo, então eu dei 10 pra, assim, pra muita porcaria aí, dei nota alta pra muita porcaria, que a gente já viu. Você tá falando que o filme Sexta-feira Muito Louca é... Nossa. ainda eu é acho porcaria? que é outro lugar, né? Agora é outro lugar. Peguei. Vocês repararem, né? Agora é outro lugar. Eu acho que em Duas outro medidas, lugar, duas moedas. 2 pesos, 2 medidas. Com Olha, certeza. eu vou passar um pano pro João, porque o Sexta-feira Muito Louco tem um apego sentimental, gente. Isso, é diferente. Esse filme não tem como ter um apego Diferente. sentimental, assim. Entendeu? Mas assim, é 10, não tem Vai falar. como. É o tipo de filme que eu vou ver mais de uma vez. É o tipo de filme que sabe, com o tempo eu vou... Eu amei esse filme, gente. Não tem nem como eu falar que não. Porque é um filme, sobretudo, ácido, né? Eu sou uma pessoa ácida. Olha! Eu percebi. Eu Estamos sou. percebendo. Mas assim, eu notei um grau maior de felicidade no outro episódio, quando você deu 10 pra Sexta-feira Mais Louca. É um É 10 porque meio esse xoxo, filme não tava é? muito feliz. É um assim, 10. Você tá muito... É porque, Foi, pra mim, eu foi falei. óbvio. Foi Esse filme é emocional. denso. Foi. Entendeu? É o 10, assim. É um pesado. 10, assim, com a mão na consciência, entendeu? E é um 10 de arrependimento por dar 10 pra outras coisas, entendeu? Por não ter valorizado a minha nota. É que assim, eu penso que essa nota do João é que esse é um 10 muito bem pensado, muito bem calculado, né? Enquanto o outro foi pela muito primeira vez. Foi pela coração. emoção. Foi de supetão ali, né? Pai, Foi 10. o amor, E se fosse foi- hoje, Ai, mas dá que nota que você licença. daria? Não, eu continuaria dando 10, porque não tem como eu criticar. Gente, a gente foi assistir Sexta-feira Mais Louca ainda. Vocês queriam que eu tivesse critérios Claro. para criticar o filme? Gente, não. Quem que vai criticar Lindsay Lohan, gente? Ai, muita gente, mas Ai, que assim, horror. não vou ser essa pessoa. Enfim, notas dadas, né? Notas dadas, a gente já falou, esse filme vai ter sua influência no cinema, tenho absoluta certeza. Eu acho que a gente vai ver repercussão dele direto ou indiretamente ao longo desses anos. Ele marcou, sim, uma década. É um filme que você precisa ver no cinema. Sério, tudo que eu falei sobre o VistaVision, mesmo que não seja a sala que exiba, que vai fazer a exibição do filme ali na forma original, no arquivo original, ver aquilo num cinema é muito diferente, a experiência vai ser outra.
Então, assim, se você vai ter essa experiência de um filme que vai marcar a história do cinema, que seja no cinema, né? Que você vá e assista e reflita sobre ele. Então, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, o seu comentário também. A gente quer ouvir sua crítica, a gente quer ler, quer debater, a gente quer conversar com você que está do outro lado aí dessa telinha aí, porque você também faz parte da roda de cinema. Então, a gente fica agora aqui e deixa vocês para um próximo episódio que, ó, prometo que vai ser bom. Sempre é bom, né? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.